noite, igreja, paz do Senhor. Quero primeiramente agradecer ao Senhor, por essa oportunidade de poder estar ministrando para os irmãos aquilo que o Senhor ministrou no meu coração. E antes de começar a ministração, eu queria dividir com vocês, eu nem sabia que seria através disso que o Senhor ia dar essa palavra para eu ministrar. Se eu não me engano, um mês e meio, mais ou menos, eu cheguei aqui no culto e eu estava super bem, estava tranquila. E na hora que eu cheguei ali onde eu fico sentada, eu falei assim para o Senhor, não sei porquê, me deu algo assim no coração. Eu falei, Deus, hoje eu queria ficar sentada, né? Tipo, só ouvindo os louvores. Mas eu falei assim, não, mas eu vou levantar, porque o Senhor é digno e eu vou louvar o Senhor. E quando eu estava, o Ministério de Louvor estava aqui louvando, e o Espírito Santo ele começou a ministrar no meu coração, né? Algo sobre uma intercessão, e eu sabia que vinha da parte do Senhor, porque naquele dia eu só queria ficar sentada. Então o Espírito Santo ele começou a ministrar no meu coração para que eu pudesse estar intercedendo por algumas coisas, e uma delas que eu lembro que o Senhor falava comigo é sobre os remanescentes, né? E o Senhor falou comigo Isaías 6, né? No domingo passado nós estávamos na casa do pastor, nós estávamos conversando, e dentro da conversa veio remanescentes. Quando eu fiquei sabendo que o pastor falou que eu ia pregar essa noite, e eu estava orando ao Senhor, e eu falei, Deus, o que o Senhor quer para nós nessa noite? Que nós precisamos receber do Senhor essa noite. E o Senhor me fez lembrar, né, Isaías 6. Então eu não sei como você chegou aqui essa noite, mas eu sei que a glória do Senhor, ela transforma as nossas vidas. Assim como foi com Isaías, nós sabemos que nós fomos ler desde o primeiro capítulo, o Senhor dava visão a Isaías, mas o chamado de Isaías, o chamado profético de Isaías, ele começou no capítulo 6, quando o Senhor dá uma visão para Isaías da sua glória, né? E é isso que o Senhor ministrou no meu coração. Eu fui estudar um pouquinho, e eu estava assistindo um vídeo, um estudo que falava sobre Isaías 6, e dentro daquilo que eu estava assistindo do estudo, era aquilo que o Senhor estava ministrando no meu coração. Eu já tinha assistido algo, e eu falei, Deus, mas parece que não é isso que o Senhor está falando comigo, né? Primeiro em nós e depois através de nós. Mas quando me mandaram um estudo, eu comecei a assistir, e o Senhor começou a ministrar, e eu comecei a me lembrar daquilo que o Espírito Santo já estava falando no meu coração. Antes de nós começarmos a ministração, eu me lembrei agora que eu falei para o Senhor que eu ia contar um testemunho também rapidinho. No domingo passado, o Juninho ele subiu aqui e ele estava falando sobre oração, e eu estava no meu lugar. Eu estou com um desvio na coluna já faz um tempo, mas eu estou bem, e fazia muito tempo que eu não sentia dor. Mas no sábado passado, na sexta-feira, a gente esteve aqui com as crianças, a gente estava ajudando a Lu com as crianças, e eu fui brincar com as crianças, só que eu não posso fazer muito esforço. Então eu acordei no sábado, eu não conseguia colocar o pé no chão, porque eu sinto muita dor. E eu vim no domingo na igreja com muita dor, mas muita dor mesmo. E eu estava ali, o Juninho estava orando, e quando ele estava orando, e eu falando, Senhor, eu preciso disso, eu preciso de um toque do Senhor, porque eu estava com muita dor. E na hora que acabou o culto, eu falei, Deus, estou sentindo falta de alguma coisa. Eu já não estava mais com dor. Então eu queria glorificar o Senhor, né, por aquilo que o Senhor fez. Amém? Meu Deus, Jesus. Senhor, nós queremos te louvar, continuar, Senhor Deus, engrandecendo o seu nome nessa noite. Desde o início, Senhor Deus, desse culto, Senhor Deus, nós temos honrado o Senhor, Pai, e até o final deste culto, nós continuaremos honrando o seu nome. Nós continuaremos, Senhor Deus, pedindo que a sua glória seja derramada sobre nós. A sua glória, Senhor Deus, derramada sobre nós, Senhor Deus, ela traz transformação nas nossas vidas, Senhor. Eu creio, Senhor Deus, que o Senhor marcou, Senhor Deus, essa noite, Pai, para que a glória do Senhor fosse manifesta, Senhor Deus, assim como foi no culto da manhã, mas agora no culto da noite, Senhor, a sua glória manifesta, Senhor Deus, mudará, Senhor Deus, os nossos corações para a honra e para a glória do teu nome. Amém? Vamos começar Isaías 6, eu vou ler o capítulo todos, mas vocês fiquem à vontade. Isaías 6, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono, alto e exaltado, e a aba de suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas.
Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: Ai de mim! Estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: Veja isto, tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor clamando: Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me. Ele disse: Vai e diga a este povo: estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo. Torne surdos os ouvidos e feche os seus olhos. Que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e nem entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Então eu perguntei: Até quando, Senhor? E ele respondeu: Até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada, e ainda que 1/10 fique no país, esses também serão destruídos. Mas assim como o terebinto e o carvalho deixam um tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. Então, assim, aqui no finalzinho, assim a santa semente será o tronco. Então, assim, ainda que pareça que está dando tudo ao contrário, quando a gente está falando de Isaías, quando o Senhor dá essa visão a Isaías, naquele tempo, o Isaías estava vivendo um tempo, Israel, né, estava vivendo um tempo de crise. E eu, dentro do estudo, eu fui anotando algumas coisas que o Senhor foi ministrando no meu coração, e uma coisa que o Senhor falou no meu coração, que nos tempos de crise, Deus sempre levando os profetas dele, né? A Ana dividiu com a gente no domingo passado teve uma reunião, né, sobre uns profetas, assim o Senhor sabe, falando que 2025 será um ano bem difícil, mas será um ano de avivamento. E eu estava lendo essa palavra e o Senhor começou a ministrar no meu coração a primeira crise, né, que a gente pode falar aqui de Isaías, quando começa, é a crise política. Não é muito diferente daquilo que a gente vive hoje. Então eu vou ler 3 crises sociais que eu anotei. É a primeira crise política, porque Uzias era um rei, né? Aqui fala que no ano em que o rei Uzias morreu. Então, Uzias era um rei amado pelo povo. Ele era um rei que trouxe muitos benefícios à nação de Judá, principalmente prosperidade financeira e segurança contra os inimigos. Então, ele era um rei que ele trouxe coisas boas, mas em 2 Crônicas, se a gente voltar no capítulo 26, se você for ler ele todo, Uzias ele fez um bom reinado, mas quando chegou uma parte, quando ele achava que ele é o poderoso, Uzias ele desobedece a Deus. E porque quando ele desobedece, ele chega no templo e ele quer acender os incensos, e isso era só os sacerdotes que podia fazer. Então os sacerdotes eles eram muito valentes, chegaram para Uzias e eles começaram a falar para Uzias. Então, o que Deus faz? Deus deixa Uzias leproso. Então, até o dia da morte de Uzias, por causa do seu orgulho, né, isso provocou a queda de Uzias. Então, Uzias ele se tornou um rei leproso. Então, ele reinava, ele ficava num lugar separado até a sua morte. Então, por que existiu uma crise? Porque Uzias ele era um rei que ele trazia para o povo uma estabilidade, né, financeira e uma segurança contra os inimigos. Porém, ele era orgulhoso e foi afastado por causa da lepra. A segunda crise é a crise social. Nos dias do profeta Isaías, havia exploração dos mais ricos sobre os mais pobres, homicídios, injustiças nos tribunais, violência e o pior, tudo isso sendo cometido por aqueles que se diziam povo de Deus.
também não é muito diferente daquilo que a gente vê. Infelizmente, nós olhamos redes sociais e nós começamos a ver que muitas coisas estão sendo denunciadas, né? Isso dentro da igreja. Isso é muito triste. Então, eu acho que aquilo que o coração de Deus ele mais se entristece é quando vem do povo de Deus, daqueles que estão falando do Senhor e aqueles que estão praticando essas coisas, estão perseguindo uns aos outros. Então, quando nós olhamos, nós vemos redes sociais, nós começamos a ver que alguém está processando alguém, ou de repente algum líder adulterou, e a gente começa a ver várias coisas. Isso começou a Deus a olhar para aquilo que eles estavam vivendo, com aquilo que Israel estava vivendo, e eu acredito, eu vou chegar nessa parte, mas uma das coisas que o Senhor compara aquele tempo que Uzias estava vivendo é o tempo de Sodoma e Gomorra. Eu comecei a olhar e falei assim, também não é muito diferente dos nossos dias. Se nós olharmos para fora, é só a misericórdia do Senhor. E glória a Deus, porque é a misericórdia do Senhor. Terceiro, eles viviam uma crise espiritual. Israel havia se afastado de Deus, trocando o Senhor por ídolos. Os pecados do povo eram tão grandes e numerosos que o Senhor chega a chamá-los de Sodoma e Gomorra. Se você quiser ver, está em Isaías no capítulo 1, a partir do versículo 10, você vai ver que o Senhor compara aquilo que ele estava vivendo a Sodoma e Gomorra. E a gente sabe que Sodoma e Gomorra, eles viveram de uma forma terrivelmente. E como eu disse, se nós olharmos para os nossos dias de hoje, infelizmente não é muito diferente. Mas aqui fala que quando o ano em que o rei Uzias morreu, Isaías fala, eu vi o Senhor assentado num trono, alto e exaltado. Então era como se o Senhor mostrasse para Isaías, o reino terreno, ele perece, ele morre, mas existe um reino elevado, que é o reino do Senhor. Então Isaías tem um encontro com a glória do Senhor. Isso ele traz uma transformação. Então a glória de Deus, quando Deus ele revela a glória dele sobre nós, então existe um temor, porque Isaías ele fala assim, ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei da Glória. Por que isso? Porque aqueles que viam, se a gente for ler lá no começo do Velho Testamento, tem uma passagem que fala de Moisés. Então, quando eles viam, Deus fala que nenhum homem podia ver ele, senão ele ia morrer. Então, você imagina Uzias tendo uma visão, e ele fala assim, ai de mim, meus olhos viram o Rei da Glória. Já não era mais um reinado de Uzias, daquele que protegia ou aquele que trazia uma prosperidade financeira. Nós estamos falando de um reino que é elevado, que é o reino do Senhor. É aquele quando fala santo, 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 o Senhor está falando da sua santidade. Então, quando a glória do Senhor ela é revelada, também é revelada a santidade do Senhor. E eu creio assim que quando a glória do Senhor invadiu aquele templo na visão de Uzias, quando os serafins começam a olhar e falar santo, 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 isso significa que a santidade do Senhor estava sendo manifesta. Por isso que Isaías fala, ai de mim. Não sei se você já viveu uma experiência dessa forma, mas às vezes a gente chega no culto, às vezes a gente vai louvar, agradecer o nome do Senhor, mas às vezes o Senhor ele decide que o Senhor faz aquilo que ele quer e quando que ele quer. Às vezes ele decide derramar algo diferente. E às vezes isso pode ser na sua casa ou aqui no culto. E quando o Senhor vem com a glória dele, e quando é algo assim, diferente, que é algo que o Senhor ele decide fazer diferente, a gente se constrange. Não sei se você já chegou, como eu disse, até essa experiência, mas às vezes você está na hora do louvor, tem louvor que você está lá louvando e glorificando, alguns orando em línguas, enfim, mas tem louvor que você chega diante do Senhor, você fica em silêncio, que você fala, meu Deus, ai de mim. Quando Isaías ele fala sobre os lábios impuros, o Senhor começou a ministrar no meu coração sobre a confissão. Por que ele é tocado nos seus lábios? Porque ele faz uma confissão, que os lábios dele eram impuros. Então, quando nós temos uma confissão, quando nós confessamos ao Senhor algo que para a gente é impuro, isso falando de nós mesmos, aquilo é tocado. Então, o que nós precisamos? A gente sempre tem falado isso aqui, nós precisamos confessar. Então, se você confessa ao Senhor, Isaías estava falando do lábios impuros e estava dizendo que era a condição do coração, que a boca fala aquilo que está cheio do coração. Então, o coração de Isaías, eu acho que não estava muito bom, então ele fala que meus lábios estão impuros. Então, o que
Serafim vai e faz, ele toca nos lábios dele. Então, quando ele toca nos lábios dele, ele fala que ele foi tirado a sua iniquidade, então são perdoados os seus pecados. Então, quando nós confessamos ao Senhor aquilo que o Senhor, nós acreditamos que vem pela ordem do Senhor, assim como fez com Isaías, o anjo vem e ele toca naquilo que a gente tem dificuldade. Por isso que é preciso confissão dos nossos pecados. Nós precisamos confessar os nossos pecados, porque quando nós confessamos, nós somos tocados, a nossa iniquidade, ela é tirada e perdoados são os nossos pecados. Então nós precisamos confessar os nossos pecados ao Senhor. Amém? Então a glória do Senhor, a presença do Senhor, como eu disse, ele faz com que Isaías, ele confesse o seu pecado. Como eu disse, não tem como nós chegarmos diante do Senhor, diante da presença santa dele, e nós não nos constrangermos. Eu sempre penso, isso eu falo de mim mesma, não tem como eu estar na presença do Senhor, o Senhor me revelar algo e eu achar que eu sou muito boa. Porque a presença do Senhor, ela sempre me constrange. Ela me constrange em olhar para Ele e saber da santidade dEle. Então, o Senhor, Ele se revela em nós em santidade. O Senhor se revela a você em santidade. Talvez nessa noite você precisa, assim como Isaías, ter uma revelação da glória de Deus, porque a glória de Deus, ela traz temor no nosso coração. Então, quando nós somos tomados pelo temor, nós olhamos a santidade e nós confessamos os nossos pecados, né? Então, primeiro, a glória manifesta nos leva ao temor e à confissão dos nossos pecados. Segundo, a confissão faz com que sejamos tocados. Quando somos tocados, nossa iniquidade é retirada e perdoados os nossos pecados. Então, depois, quando nós passamos, vamos dizer, o processo, quando nós passamos pelo esse processo, o que acontece com Isaías? Isaías ouve a voz do Senhor. Então, quando a glória do Senhor é manifesta, quando Isaías ele é tomado pelo temor, pela santidade do Senhor, quando o pecado dele é confessado, quando a iniquidade dele é tirada e perdoado os pecados, ele ouve a voz do Senhor. E o Senhor diz assim para ele, vou procurar aqui, então, no versículo 8, do capítulo 6. Então ouvi a voz do Senhor clamando, quem enviarei e quem irá por nós? Então Isaías responde, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, quando nós passamos por esse processo junto com o Senhor, então nós começamos a ouvir a voz do Senhor. Por isso, no começo eu disse que em tempo de crise, eu creio assim, e creio também que foi algo que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Todo tempo de crise, o Senhor sempre levantará homens ou mulheres, profetas do Senhor, para falar que um trono, um reinado, as coisas daqui pode estar em crise, mas os céus, eles não estão em crise. Nós temos o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, né? Então, não sei como o Senhor chegou aqui, talvez as notícias que nós olhamos para a nossa política. Misericórdia, Senhor. Misericórdia, Jesus. Às vezes você olha para as notícias das igrejas. Misericórdia, Senhor. Às vezes nós olhamos para os nossos lados e alguns falam, onde Deus está? Aqui eu acho algo muito interessante que o Senhor fala para Isaías. Ele fala que a terra estava cheia da sua glória. Então a glória do Senhor, ela não acaba por causa das crises. Ela não acaba por causa das coisas que estão sendo reveladas. Eu acredito que o Senhor às vezes expõe algumas coisas para que as pessoas entendam da santidade dele e elas se convertam dos seus maus caminhos, então elas voltam para o Senhor. Como eu disse no começo, quando eu estava ali, o Senhor estava ministrando sobre os remanescentes, que no versículo 13... o Senhor vai falar, o Senhor estava falando para Isaías. Eu acho muito interessante quando o Senhor faz isso. Ele revela a sua glória, Isaías passa pelo processo da confissão. O Senhor fala com ele, ele diz, eis-me aqui. O Senhor começa a falar para ele sobre aquilo que ele ia fazer. E não era uma coisa, olhando assim, se a gente for ler, não era coisa muito boa. Aqui a gente olha no versículo 9, ele diz, vai e diga a este povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam, esteja sempre vendo e jamais percebam. Então o Senhor estava falando, olha, eu estou tornando o coração desse povo um coração insensível, né? O Senhor estava trazendo aquilo, para que chegasse um tempo, o Senhor, e Isaías pergunta, até quando, Senhor? E ele responde, até que as cidades estejam em ruínas. Mas no finalzinho, que eu queria que vocês enfatizassem, sobre isso é que no finalzinho o Senhor fala assim, mas eu separei a 10ª parte, são os remanescentes.
os remanescentes do Senhor. Eu acredito que para esse tempo, o Senhor está levantando remanescentes, aqueles que não se dobraram, né? Aqueles que não se contaminaram, aqueles que podem estar lá no seu cantinho, né? E o Senhor está olhando. Então, os remanescentes, algo que o Espírito Santo foi ministrando no meu coração. Não sou pregadora, mas mesmo aqueles que vêm pregar, aqueles que fazem os louvores, aqueles que cuidam das mulheres, aqueles que cuidam das crianças, que fazem cultos nos lares, ou aqueles que abrem as portas das suas casas para que a palavra do Senhor seja anunciada. Isso não é sobre nós, é sobre um reino do Senhor. Não um reino terreno, é sobre um reino eterno. Nós não estamos aqui por causa de nós mesmos. Como já foi também falado aqui essa noite, é por causa do reino. Isso é muito importante. Nós sabemos que nós não estamos aqui simplesmente porque nós somos muito bons. Por que nós não somos muito bons? Mas nós estamos aqui por causa do reino do Senhor. Então a glória do Senhor manifesta em nós, ela traz esse temor. Por isso que Isaías faz, eis-me aqui, porque você imagina que você é tocado pela glória do Senhor, o Senhor revela a santidade dele, e eu falo, o que eu vou fazer agora, Senhor? A Erika também falou um pouco sobre isso, mas o que eu vou fazer, Senhor? O que eu vou fazer com aquilo que me foi revelado? O que eu vou fazer com aquilo que o Senhor liberou sobre mim? Né? Aquilo que o Senhor libera sobre nós não é para ficar em nós. É primeiro em nós, mas também é através de nós. Então nós precisamos entender aquilo que o Senhor quer fazer sobre nós, sobre este tempo. Talvez você esteja como Isaías. Quando eu estava orando, foi algo que o Senhor também colocou no meu coração. Então talvez você esteja como Isaías. Isaías olhava e falava assim, ai de mim, né, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de homens de impuros lábios. Talvez você esteja nessa, passou por um processo, você esteja parado. Mas o Senhor, Ele fala para você essa noite, quando você é tocado pelo Senhor, você é transformado. Então, se você é transformado, você diz para o Senhor, eis-me aqui. Não é para você ficar parado. Não é para você ficar sempre no seu lugar achando, Deus, ai de mim, é ai de nós mesmo, ai de nós. Mas nós somos tocados. Se nós somos tocados, são perdoados os nossos pecados, porque é uma confissão. Então, quando há uma confissão, você precisa ir e anunciar aquilo que o Senhor fez com você no secreto. Porque eu também acredito que às vezes o Senhor nos para um pouquinho para o Senhor nos corrigir. Às vezes o Senhor fala assim, ó, vamos parar um pouquinho, que você precisa me ouvir. E às vezes quando o Senhor nos para, os lugares em que às vezes o Senhor mais ministra no nosso coração é quando o Senhor nos para e Ele começa a nos corrigir. Então quando o Senhor começa a nos corrigir, a glória do Senhor começa a se manifestar. Então a gente já começa a entender, Deus, ai de mim, Senhor, ai de mim, porque eu começo a entender que nada é por mim. É através de você. É através de você que o Senhor quer fazer. Através de mim que o Senhor quer fazer. Mas não é sobre nós. Existe um reino do Senhor que é para ser anunciado. Nós tivemos uma das séries que falava sobre unidade. Eu confesso que a unidade para mim é algo que eu falo que é uma das coisas essenciais para nós, povos de Deus, porque a unidade ela me faz entender que não existe o maior ou o menor, nós somos um corpo e nós estamos aqui por causa do Senhor, estamos aqui para anunciar aquilo que o Senhor falou para nós anunciarmos. Não tem uma parte A, parte B, um lado A, um lado B, é um só corpo. É um só corpo que vem anunciar aquilo que o Senhor nos mandou anunciar. Nós não estamos aqui porque, é claro que o Senhor usa quem Ele quer, da forma que Ele quer, e ainda que o Senhor use poderosamente um homem ou uma mulher, não é sobre nós. Não é sobre nós, é sobre o Senhor, é sobre o reino do Senhor. O Senhor falou conosco essa noite, era algo que o Senhor já estava ministrando no meu coração. Independente daquilo que nós estejamos fazendo, seja pregando, seja anunciando na escola, seja anunciando no serviço, seja cuidando das mulheres, das crianças, não importa, nós estamos aqui por causa do reino. O reino do Senhor é anunciado, e quando o reino do Senhor é anunciado, a glória do Senhor também é manifesta sobre aqueles que não conhecem o Senhor. Nós precisamos ter isso em nossa mente. A nossa unidade do corpo, ela me faz entender que eu não estou aqui por causa de mim mesmo. Não estou aqui porque eu sou muito boa. Não estou aqui, Senhor Jesus, porque é claro que isso tem que ser algo da nossa vida, mas nós não estamos aqui porque eu busco muito ao Senhor, então por isso que o Senhor me usa, e glória a Deus, né, que nós buscamos muito ao Senhor, porque sem o Senhor a gente não consegue, né, nós conseguimos por causa dele, mas não é por causa disso, é porque a glória do Senhor manifesta. Então a glória do Senhor manifesta, ela nos faz entender que é através de nós, mas é sobre Jesus, né? Nós olhamos quando nós estamos falando, quando nós olhamos para a nossa questão política,
é uma questão muito triste. Quando nós olhamos, nós entendemos que está chegando o avivamento. Não sei se você crê assim, mas a igreja tem que esperar o avivamento do Senhor. E quando nós esperamos o avivamento do Senhor, nós sabemos também que nós seremos, né, um pouco apertados, como a Ana estava compartilhando conosco. Nós seremos um pouco apertados, mas a nossa esperança, ela continua no Senhor. Ainda que a questão política, nós estamos financeiramente falando da política, o Brasil está numa situação um pouco difícil. Nós falamos, como eu disse, da igreja. Às vezes, quando nós olhamos para a igreja, felizmente são escândalos em cima de escândalos, mas eu acredito que mesmo nos lugares onde tem escândalos em cima de escândalos, o Senhor separou naqueles lugares os remanescentes, aqueles que estão com o coração dobrado do Senhor. Quando o Senhor fala aqui sobre os remanescentes, o Senhor está falando assim, são aqueles que ouvem e que creem naquilo que o Senhor está fazendo. Nós precisamos ouvir e crer naquilo que o Senhor está fazendo. Nós não ficamos olhando sobre a questão de crises que nós estamos vendo, mas nós olhamos para aquele que está sentado num trono, no sublime trono. Nós temos um Senhor que está sentado no sublime trono, né? Isso precisa estar no nosso coração. Então você imagina serafins olhando uns para os outros e falando santo, santo, santo. Eu acredito que quando nós temos essa revelação de quem o Senhor é, da santidade do Senhor, nós nos preocupamos muito com nós mesmos, no sentido de acharmos que nós somos tão grandes, ou acharmos até que nós não somos nada, porque Isaías confessou, mas ele foi. Então você precisa entender que se você confessou o Senhor, se você teve encontro com a glória do Senhor, você precisa ir, porque você foi marcado por algo do Senhor. Então os serafins, ele tocou nos lábios do Senhor. Então, às vezes, onde que nós temos a nossa dificuldade, nós confessamos, nós somos marcados pela glória do Senhor. E através daquilo que nós somos marcados pela glória do Senhor, nós também podemos anunciar. Nós só anunciamos aquilo que nós vivemos no Senhor, né? Nós sabemos que nós estamos no fim dos dias. Não sabemos nem o dia nem a hora, mas nós sabemos que nosso amado Jesus, ele vem, ele está a portas, né? Isso tem que queimar no nosso coração. A palavra do Senhor fala que ele virá como um ladrão, mas para nós, igreja do Senhor, nós não seremos pegos de surpresa, porque nós estamos esperando por ele. Surpresa tem que ser por aqueles, infelizmente, não deram ouvidos ao Senhor. Eles serão pegos de surpresa, mas nós não podemos ser pegos de surpresa, porque nós estamos esperando a sua vinda. Nós estamos desejando a vinda do Senhor. Então, como o Espírito Santo estava ministrando no meu coração sobre os remanescentes, eu creio que 2025 será um ano, às vezes, que nós estamos olhando e falando, tem tantas coisas, Senhor, que parece que não está fluindo. Hoje eu estava conversando com uma pessoa e a gente estava compartilhando dessa palavra que ela compartilhou comigo, que uma vez ela ministrou isso na igreja dela, e ela estava falando para mim, tipo assim, nossa, mas parece que a igreja, ela está vivendo um esfriamento, né, segundo aquilo que ela estava dividindo comigo, e isso é o que está no meu coração, e eu acredito que é do Senhor, e eu falei para ela, mas os remanescentes, eu creio que o Senhor, ele sempre vai deixar aqueles que estão, às vezes, até num lugar que ninguém vê, mas que estão intercedendo pela igreja, né? A igreja do Senhor. A igreja do Senhor, ainda que, infelizmente, nós vivemos um tempo em que as pessoas, elas são amantes de si mesmas, aquelas pessoas que se tornam inimigos do Senhor, aquelas pessoas que trocam o Senhor por outras coisas, mas o Senhor ainda, ele tem para si aqueles que continuam com o temor do Senhor, que continuam ouvindo, continuam crendo naquilo que está sendo liberado, naquilo que já foi liberado através da palavra do Senhor sobre as nossas vidas. Nós não estamos aqui por acaso. Você não veio essa noite por acaso, né? Falo que essa semana foi uma semana que eu falei, Jesus, se eu pudesse, eu falasse assim, pode ser a outra pessoa para pregar no meu lugar? Porque eu falei para o Senhor, Deus, não sei aquilo que o Senhor vai fazer sobre nós, né, na noite de hoje, mas eu sei daquilo que o Senhor ele quer revelar, né, que é a glória do Senhor sobre nós. A glória do Senhor manifesta sobre nós. Não fica pensando que eu estou falando isso simplesmente porque sou eu pregando, não, porque quando outras pessoas pregam, ministram, a glória do Senhor também é derramada, mas eu estou falando de algo
que vai trazer a santidade de uma forma nos nossos corações, que nós nos dobraremos diante do Senhor e nós não ficaremos mais calados. Nós vamos dizer, eis-me aqui, Senhor. Ninguém está falando, tipo assim, para você, então agora eu tenho que pregar. Você pode pregar no seu serviço, pode pregar na escola, para o seu vizinho, a forma que o Senhor vai te usar entre você e Ele, mas eu estou falando de algo que vai movendo o nosso coração, sabe? Algo que nos constrange, algo que nós chegamos diante do Senhor e às vezes nós não temos nem o que falar para Ele. Às vezes a gente se constrange de tal forma diante da glória do Senhor e o Espírito, a gente entende que vem muito do Espírito, né? Que o Espírito começa a ministrar sobre nós e quando o Espírito começa a se manifestar dentro de nós, nós conseguimos a começar a ouvir a voz do Senhor. Você já viveu um tempo, acredito que todo mundo, tempo de deserto, ninguém quer passar, né? Deserto parece que é um lugar muito difícil, mas no deserto é o lugar onde o Senhor é revelado. Quando nós vamos falar de Jesus, quando Jesus passa 40 dias no deserto, se eu não me engano, eu acho que é Mateus 4 ou Mateus 5, o Senhor vai falar que o Espírito levou Jesus ao deserto e ali o Jesus foi tentado no deserto. Mas também ali, acho que é no 4, aqui vou ler com vocês. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Não vou continuar lendo, mas você pode ler na sua casa. Então, quando nós somos levados também ao deserto, quando nós, mesmo que o inimigo nos tente no deserto, nós também temos uma oportunidade de nós respondermos ao inimigo com a palavra do Senhor. Então, nós temos a oportunidade também que o Senhor se revela a nós no deserto. Talvez você esteja olhando e falando assim, Deus, estou vendo nada, estou ouvindo nada, porque às vezes a gente fala assim, Jesus, às vezes a gente quer ficar bem escondidinho, mas também no deserto o Senhor se revela. No deserto o Senhor também se manifesta. Nós vencemos as tentações. Nem pensei em falar nisso, mas o Senhor ministrou agora no meu coração, Espírito Santo, talvez você esteja passando tentação no deserto e você vence a tentação no deserto através da palavra do Senhor. Porque nós renunciamos às tentações através da palavra do Senhor. Eu não sei se você chegou aqui também achando que você está bem escondidinho, e às vezes eu acredito que o Senhor nos esconde para que o Senhor trabalhe em nós. Às vezes você achou, tipo assim, Jesus, estou aqui tanto tempo, tão escondidinho, mas acredite que não importa o lugar, né? Nós estamos aqui ministrando, porque aprove a Deus assim, fazer, mas às vezes você pode estar num local que você precisa manifestar aquilo que foi manifestado em você. Então não se prenda a você estar em um púlpito, embora nós honramos e glorificamos a Deus por estarmos aqui e nos alegramos, porque nós sabemos que é a misericórdia do Senhor, mas não se prenda a isso, como foi anunciado, né? Aqui existem pessoas lá fora que precisam ouvir a voz do Senhor. Existem pessoas lá fora que precisam que os filhos do Senhor sejam manifestos. Nós precisamos manifestar aquilo que o Senhor tem manifestado em nós, né? Nós podemos orar, como a Erika também disse, às vezes a gente não pode estar em certos lugares, como a Nália também disse, tipo, às vezes nós estamos fechados assim, só nos nossos, mas às vezes nós podemos fazer para o outro, né? E às vezes se nós não fazemos o bem para o outro, tendo em nós o poder de fazer nas mãos, a questão de fazer, nós estamos pecando, porque se nós não fazemos aquilo que nós podemos, nós estamos pecando. Nós estamos negligenciando aquilo que o Senhor fala. Eu também estava lendo hoje, né, foi falado, mas eu estava lendo todo do capítulo 1 até o 6 de Isaías, e uma das coisas que o Senhor está falando, que Ele está, vou usar as minhas palavras, o Senhor está meio bravo com o povo de Israel, é porque o Senhor fala para Israel, tipo assim, olha, vocês estão juntando casas e casas, mas onde estão os órfãos? Onde estão as viúvas? Por que vocês não estão fazendo isso por eles? Então, o que o povo começa a fazer? O povo do Senhor, Israel, o povo do Senhor, ele começa, vamos falar com as distrações, eles começam a deixar que outras coisas, elas comecem a entrar, e o Senhor fala assim, olha, para de sacrifícios, eu não quero mais sacrifícios, eu não quero, grandes conferências, eu quero que vocês cuidem dos órfãos da viúva, eu quero que o reino do Senhor seja anunciado, mas é muito fácil, às vezes, a gente se distrair,
né? É muito fácil as distrações entrar no nosso coração, mas hoje o Senhor fala que aquilo que é importante, isso é o seu particular, né? Falo que nós estamos aqui para anunciar o reino do Senhor, mas aquilo que o Senhor quer que nós façamos, isso às vezes vem no seu particular com o Senhor, mas aquilo que é importante é a sua obediência. Se você imagina Uzias começar o reinado dele bem, tipo assim, Uzias começou com 16 anos, eu acredito, e morreu com 52 anos, mas ele começou bem. E de repente, por causa daquilo que ele achou que ele era bom demais, então o orgulho entra no coração dele. Quando o orgulho entra no coração dele, Deus abate, porque Deus abate os orgulhosos, né? Então Deus fala para ele: vou deixar você marcado com a lepra. Deus deixa ele marcado com a lepra e até o dia da morte dele. Então, mais importante daquilo que nós começarmos diante do Senhor é como nós caminhamos e terminamos com o Senhor. Como que nós terminamos com o Senhor aquilo que o Senhor tem nos dado. Não estou falando de coisa, às vezes o Senhor vai te levar a lugares que você vai ser visto e a glória do Senhor vai ser anunciada, e às vezes o Senhor não vai levar você a lugares vistos, e isso tem que estar tudo certo no nosso coração, porque nós estamos fazendo a vontade do Senhor. Mas, como estava falando, quando a glória do Senhor manifesta em nós, e ela é através de nós, pessoas elas são marcadas, né? Pessoas elas são transformadas, e eu acho que uma das coisas que pelo menos me alegra o coração é quando você sabe que às vezes você está numa conversa, às vezes até simples, mas alguém foi marcado pela glória do Senhor, porque você entendeu aquilo que o Senhor fez em você, né? Minha irmã tinha convidado a participar de um podcast, e eu não gosto muito, mas eu fui porque ela já me convidou as outras vezes, e fui para glorificar o nome do Senhor. E o Senhor começou a me fazer a lembrar de coisas do início, né, do Senhor. Lembro que uma das coisas que eu compartilhei ali com quem estava presente era no começo da minha conversão. Lembro que era uma coisa muito simples, parecia muito simples, mas o Senhor sabe porque Ele me pediu aquilo. Uma das coisas que o Senhor me pediu, eu tinha uma agenda, e na minha agenda eu não nasci em berço evangélico, então eu saía bastante. E tudo que, na minha adolescência, tudo que eu fazia de errado, eu marcava na minha agenda. Quando eu vim para o Senhor, eu estava uma vez na minha casa, não sabia nem como orar, mas eu sempre conversei com Deus. E uma vez Deus falou assim para mim: queima a sua agenda. Eu falei: queima minha agenda? É só uma agenda, né? Tinha foto com as minhas amigas, mas eu entrei no fundo do meu quintal, comecei a tirar as folhas e comecei a queimar as folhas, porque eu comecei a entender com o Espírito Santo ministrando no meu coração que aquilo também não fazia mais parte da minha vida, né? Que o Senhor tinha algo novo para a minha vida, mas também se eu ficasse com aquela agenda, eu também entendo que se eu ficasse folheando aquilo dali, isso podia gerar algo dentro do meu coração. Então tem coisas na nossa vida que se o Senhor manda você tirar, você tira. Deus sabe por que está mandando você tirar. Deus sabe por que está mandando você renunciar. Deus sabe por que está mandando você sair de algumas rodas. Às vezes não é nem por causa do outro, né? A gente vai falar assim: Deus mandou você queimar a agenda porque agora você é diferente dele. Deus estava me levando a fazer uma coisa diferente, mas Deus também sabia do meu coração, e Ele sabia, se eu ficasse folheando, vai que gerasse alguma coisa no meu coração. Graças a Deus que desde quando eu me converti, os processos que o Senhor faz na minha vida, eu nunca pensei em voltar atrás, mas o Senhor sabe porque Ele manda você estar renunciando a algumas coisas. Talvez pareça muito difícil ou até sem sentido. O que tem a ver queimar uma agenda? Parece que não tem nada a ver, né? O que tem a ver, às vezes o Senhor pedir para você: olha, você pode não ir num lugar, mas o lugar é lícito. Mas Deus está mandando você não ir. Então, às vezes, a gente quer muitos sacrifícios, mas a gente esquece da obediência. E às vezes o Senhor vai trazer na obediência aquilo que é muito simples. E às vezes realmente não tem nada a ver o que Deus está te pedindo. Mas Ele está perguntando para você se você pode entregar a Ele aquilo que Ele está pedindo. Talvez já seja o seu tempo. Talvez você esteja cheio de muitas coisas, mas Deus está pedindo o seu tempo. Deus está pedindo para você renunciar. Às vezes você pode deixar isso aqui um pouquinho de lado. Às vezes, como eu disse, às vezes essas conversas que você está tendo, eu queria que você separasse. Não se sinta que nós somos o grande. O Senhor não está falando sobre isso, mas o Senhor está falando de corações obedientes. Nós estamos dispostos a obedecer ao Senhor. Às vezes nós sacrificamos muito, mas nós não
obedecemos aquilo que é muito simples que o Senhor nos pede. Então o Senhor quer nos levar de volta como os remanescentes, aqueles que estão separados por Senhor, para aqueles que ouvem e creem, e aqueles que obedecem, porque se nós ouvimos a voz do Senhor e nós cremos naquilo que o Senhor está se liberando sobre nós, nós obedecemos aquilo que Ele está pedindo. Não importa o que as pessoas pensam, se nós estamos debaixo da obediência do Senhor. Nós responderemos ao Senhor. Claro que eu não estou falando de rebeldia, né? Que tem gente que usa essa parte para ser rebelde. Nós não estamos falando de rebeldia, mas eu estou falando tipo assim, que às vezes você não quer fazer alguma coisa, que você vai pensar, tipo assim, mas o que vão falar de mim? Ou se eu largar isso aqui que o Senhor está me pedindo, talvez as pessoas vão pensar coisa ao contrário de mim. Mas o Senhor sabe por aquilo que Ele nos pede. O Senhor sabe daquilo que Ele pede para você renunciar. O Senhor sabe daquilo que Ele me pede para renunciar. O Senhor sabe porque nessa noite Ele marcou esse tempo para que a glória dEle fosse manifestada. A forma que a glória dEle será manifestada é Ele que sabe. É claro que quando nós entramos na presença do Senhor, nós pensamos muito em que nós nos derramamos diante do Senhor, e eu penso que a glória do Senhor, ela nos transforma. Então nós desejamos, Senhor, a Tua glória. O Senhor pode manifestar aqui aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor deseja, mas a glória do Senhor manifestada sobre nós é para que nós possamos ser transformados e anunciarmos o Senhor. Anunciarmos aquilo, talvez, assim como Isaías, o Senhor vai... Eu acredito que o Senhor, uma coisa que me veio agora, eu acredito que o Senhor, mesmo que às vezes o Senhor vai deixar um lugar... usando as minhas palavras, meio deserto, ou o Senhor vai fazer algo, mas eu acredito que o Senhor sempre se revela àqueles que têm um coração de intercessor. Eu acredito assim. Porque quando nós ouvimos do Senhor que o Senhor vai fazer algo, e o coração do intercessor, ele fala assim, Jesus, mas tenha misericórdia de nós. O intercessor, ele não vai chegar falando para o Senhor isso mesmo, Senhor, arrebenta com tudo. Não, o intercessor vai falar assim, Deus, ai de mim, Senhor, ai de nós. Nós entendemos como um corpo de Cristo que nós somos um. Então, ai de nós, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor. Lembra, Jesus, que tem aqueles, Senhor Jesus, que não se dobraram, Jesus. Lembra, Senhor, daqueles que não se contaminaram, Senhor. Então, faz de novo, Jesus. Então, os corações daqueles que se dobram diante do Senhor, quando se é revelado algo do Senhor, não é para que nós... Claro que o Senhor, na hora que o Senhor mandar que você faça algo, você vai obedecer ao Senhor, mas eu acredito que o Senhor se revela aos intercessores. O Senhor fala assim para Moisés. Moisés está lá com o Senhor e o povo se corrompe. O povo está criando um ídolo. E daí Deus fala que vai, olha, desce lá, Moisés. Desce lá porque o povo se corrompeu. E Moisés começa a falar, o meu povo, Senhor, é o seu povo. Moisés, ele tem uma intercessão com o Senhor. Então nós, ainda que as outras pessoas, elas podem não querer mais ouvir o Senhor, não obedecer, o nosso coração diante do Senhor tem que ser coração de intercessores. Ainda que o Senhor mostre para a gente a situação da nossa nação, ainda que o Senhor mostre para a gente, o irmão Pedro também falou, que em questão espiritual muitas pessoas estão se afastando do Senhor, ainda mesmo que esteja algo que nós olhamos e falamos, Deus, não tem jeito, o nosso coração tem que ser clamarmos o Senhor. Senhor, lembra de novo das suas misericórdias, Senhor Jesus. Assim como ele fez com Abacuque, quando ele faz com Abacuque, o Senhor, eu falo que o Senhor é muito interessante a forma que ele trabalha, porque ele revela para Abacuque, Abacuque, olha o que eles estão fazendo. E Abacuque começa a falar com o Senhor, nossa Deus, é isso. O Senhor começa a falar assim, agora, e Deus fica em silêncio. Então Abacuque fala assim, Deus, mas o Senhor vai deixar que tudo isso aconteça sem o Senhor fazer nada? E daí o que acontece? Daí Deus falou assim, então tá bom, vou mandar uma repreensão. E daí Abacuque começa a interceder para o povo. Então os corações, acredito também que esse tempo o Senhor levantará pessoas com coração de intercessão. Aqueles que intercedem, mesmo nos lugares que ninguém está te vendo, mesmo nos lugares que parece que ninguém te vê, que o Senhor está nos olhando. Os intercessores, aqueles que têm o coração dobrado diante do Senhor, serão levantados para um tempo que nós vamos viver. O tempo pode ser de crises, mas os intercessores estarão diante do Senhor, clamando.
Nós clamamos pelo avivamento, Senhor Deus. Nós clamamos para que a sua presença seja manifesta nas nossas vidas. Nós também clamamos, Senhor Deus, por aqueles por que algum motivo se distraíram, Senhor Deus, e saíram da tua presença. Aqueles, Senhor Jesus, que se tornaram inimigos da cruz do Senhor, Pai. Aqueles, Senhor Jesus, que desejavam mais, Senhor Deus, os desejos da carne, Senhor. Quantas pessoas, Senhor Deus, saíram dos teus caminhos, Senhor Jesus, porque não aguentaram, Senhor Deus, a prova e acharam, Senhor Deus, que era sobre si mesmo, Senhor. Mas nós estamos aqui essa noite como intercessores, Senhor Jesus, pedindo, Senhor Deus, que o Senhor tenha misericórdia da tua igreja, Senhor. Nós sabemos, Senhor Jesus, que existem, Senhor Deus, inúmeros, Senhor Deus, e não é poucas, Senhor Jesus, poucos escândalos. Nós sabemos, Senhor Deus, que muitas pessoas se desviaram e que muitas vezes, Senhor Deus, andam, Senhor Deus, fazendo coisas para o Senhor, Jesus, mas com o coração, Senhor Deus, distante do Senhor, Pai. Deus, mas nós como igreja do Senhor, nós estamos clamando, Senhor Jesus. Nós estamos pedindo, Senhor Deus, que a sua misericórdia seja derramada sobre nós, Senhor. Ai de nós, Senhor Jesus, ai de nós, Senhor Deus, mas nós queremos ser tocados pela tua glória, Senhor Jesus. Nós queremos ser tocados, Senhor Deus, aqui nessa noite existe remanescente, Senhor Jesus. Podem estar aqui, Senhor Deus, feridos. Podem estar aqui pessoas até, Senhor Deus, cansadas, Senhor Deus. Pessoas, Senhor Deus, achando que não tem mais nem sentido, mas estão aqui, Senhor Deus, por causa do Senhor, Pai. O Senhor nos trouxe daqui, Senhor Deus, não por causa de nós mesmos, mas o Senhor, Pai, nos atraiu a este lugar, Senhor Deus, um lugar santíssimo, Senhor Deus, e nós queremos, Senhor Deus, ser tocados, Senhor Deus, de uma tal forma, Senhor Jesus, que nós vamos dizer, ai de mim, mas nós também diremos, envia-me a mim, Senhor Deus, eis-me aqui, Senhor Deus, para fazer segundo o teu querer, Senhor. Ah, Senhor Deus, existem aqueles que se perderam nas distrações, existem aqueles também, Senhor Deus, que se perderam, Senhor Deus, diante, Senhor Deus, dos elogios. Alguns parados por causa das críticas, Senhor Jesus. Mas o Senhor continua no alto e sublime trono, Senhor Jesus. O Senhor não parou, Senhor Deus. A glória do Senhor continua manifesta. E nós pedimos, Senhor Deus, por aqueles, Senhor Deus, que se perderam diante dos elogios, Senhor Jesus. E continuam fazendo coisas, às vezes, que o Senhor nem está pedindo, Senhor Deus. Mas os elogios, Senhor Deus, engrandeceram o coração. Nós pedimos, Senhor Deus, que o Senhor nos traga de volta ao lugar de humildade, Senhor Deus. Nós pedimos, Senhor Jesus, se há um orgulho ou uma soberba do nosso coração, Senhor, porque o Senhor fala conosco, Senhor Deus, como igreja, como um corpo, Senhor Deus. A tua palavra fala, Pai nosso que estás no céu. Então é sobre nós, Senhor Deus. Nós pedimos, Senhor Jesus, por aqueles, Senhor Deus, que estão feridos e que pararam, Senhor Deus, porque as distrações, Senhor Deus, das críticas, Senhor Deus, entraram no coração e deixaram os corações amargurados, Senhor Jesus. Ah, Deus, relacionamentos, Senhor Deus, quebrados, Senhor Jesus. Ah, Senhor Deus, nós clamamos por aqueles, Senhor Deus, que estão com relacionamentos quebrados. Nós sabemos que o Senhor restaura todas as coisas, Senhor Deus. Nós cremos, Senhor Deus, uma geração que será levantada, Senhor Deus. Uma geração, e nós oramos por essa geração. Uma geração que não se distraia, Senhor Jesus. Que não se distraia nos seus próprios prazeres, Senhor Jesus, que não se distraiam, Senhor Deus, em si mesmos, Senhor Jesus, que carregam, Senhor Deus, o evangelho do Senhor de uma forma genuína, Senhor Jesus, de uma forma que te glorifica, Senhor. Nós não estamos aqui, Senhor Deus, por causa de uma parte do corpo. Nós estamos aqui porque nós somos um corpo. Nós estamos aqui por causa do teu reino, Senhor Deus. Gera isso dentro de nós, Senhor Jesus. Gera a unidade do Senhor nos nossos corpos, Senhor Jesus. Nós sabemos que existem pessoas que intercedem por nós, Senhor Deus. Nós sabemos que existem pessoas que oram por nós, mas nós sabemos que existem pessoas que estão se perdendo, Senhor Deus. E o mais difícil é que algumas nem estão mais te ouvindo. Algumas, Senhor Deus, que estão se afastando, Senhor Deus, e que nem estão mais tendo o temor do Senhor. Mas sim como o Senhor fez com Isaías, porque a glória do Senhor trouxe um temor no coração de Isaías, Senhor Jesus. Ele confessou o seu pecado. Que a glória do Senhor seja manifestada sobre os filhos do Senhor. Para que haja temor nos nossos corações, Senhor Jesus. Para que haja, Senhor, no nosso coração, Senhor Deus, o desejo da santidade, porque a glória do Senhor revela a sua santidade, Senhor Jesus. Nós glorificamos o teu nome, Senhor Deus,
por tudo aquilo que o Senhor é, Pai. Nós oramos e intercedemos, Senhor Deus, por essa geração de jovens, Senhor Jesus. Eu creio, Senhor Deus, que o Senhor está levantando jovens, Senhor Jesus, nessa igreja. Eu creio, Senhor Deus, que o Senhor está levantando, Senhor Deus, os adolescentes nessa igreja, Senhor Jesus, como boca do Senhor sobre esse tempo. Não desprezando, Senhor Deus, aqueles que fazem, Senhor Deus, mas o Senhor está levantando, Senhor Deus, essa geração, Senhor Jesus, para anunciar, Senhor Deus, o teu reino. Eu creio, Senhor Deus, que aqueles que estão fazendo, Senhor Deus, para o Senhor, Pai, a glória do Senhor será manifestada através deles, porque eles entenderam, Senhor Deus, que não é sobre eles, Senhor Jesus. Eles entenderam que é através, Senhor Deus, é através de nós que o Senhor quer fazer, Senhor, mas não é sobre nós. Queria te convidar, se você puder levantar neste momento, se você puder clamar pelo Senhor, aquilo que o Senhor vai fazer, só Ele sabe, mas que a santa presença do Senhor seja manifestada. Talvez faz um tempo que você não consegue mais entrar neste lugar de santidade com o Senhor, mas hoje o Senhor marcou um tempo com você, para que a glória do Senhor seja manifestada na sua vida. Assim como os serafins olhavam um para os outros, eles contemplavam a santidade do Senhor, por isso que eles diziam: santo, santo, não há ninguém maior que o Senhor. Quando o Senhor fala para Moisés fazer algo, Moisés fala assim: Deus, mas quando o faraó perguntar quem te enviou, e o Senhor fala assim: diga que eu sou, te enviou, porque não há ninguém maior do que o Senhor. Não há ninguém maior, não há trono maior do que o Senhor, Pai. O Senhor está sentado sobre um alto e sublime trono, Senhor Jesus. Nada terreno, Senhor Jesus, é maior do que o Senhor, Pai. Ah, Senhor Deus, nada, Senhor Deus, terreno, Senhor Deus, manifesta, Senhor Deus, a sua glória. O Senhor dos seus altos céus, Senhor Deus, derrama a sua glória sobre nós, e a glória do Senhor está sobre nós, Senhor Deus. Nós queremos clamar, Senhor Jesus, perdoe, Senhor Deus, os nossos pecados, Senhor Deus. Retira de nós, Senhor Deus, as nossas iniquidades, Senhor Deus. Se for preciso, Senhor Deus, toque nos nossos lábios, Senhor Deus. Toque, Senhor Jesus, aonde, Senhor Jesus, há uma dificuldade, onde o pecado, Senhor Deus, está em nós, Senhor Deus. Ah, Senhor Deus, mas nós estamos, Senhor Jesus, no lugar santíssimo, Senhor Deus. No lugar, Senhor Deus, onde a glória do Senhor é manifestada, Senhor Deus. Então nós não saímos daqui da mesma maneira, Senhor Jesus. Nós clamamos, Senhor Deus, para que a tua presença, Senhor Jesus, seja manifestada sobre nós, Senhor Deus. Ah, Senhor Deus, aos cansados, Senhor Jesus, o Senhor multiplica a força essa noite, Senhor Jesus. Aquele, Senhor Deus, que estava pensando, Senhor Deus, que hoje, Senhor Deus, talvez seria o último dia. Ah, Senhor Deus, que receba do Senhor, Pai, um renovo, Senhor, que receba do Senhor um renovo, Senhor Deus. Aquele mesmo, Senhor Deus, que não conseguia, Senhor Jesus, largar ou confessar os seus pecados diante, Senhor Deus, da sua santíssima presença, que seja tocado, Senhor Jesus, que o temor do Senhor nos envolva, Senhor Deus, essa noite, Pai, que o temor do Senhor, Pai, gere algo em nós, Senhor Jesus. Antes, Senhor Deus, de nós dizermos: eis-me aqui, nós queremos ser transformados pela glória do Senhor, Pai. Nós queremos ser tocados pela glória do Senhor, Pai. Ah, Senhor Deus, as crises, Senhor Deus, ela pode ser muita, Senhor Jesus, mas o Senhor não está em crise, Senhor Jesus. A glória do Senhor continua sendo manifestada, que nós podemos responder, assim como a glória do Senhor foi manifestada em uma visão, Senhor Deus, a Isaías, e ele respondeu à glória do Senhor. Nessa noite nós queremos responder, Senhor Jesus, à tua presença, Senhor. Nós queremos responder à glória do Senhor manifestada em nós, Senhor Deus. Nós louvamos o teu nome, Senhor Deus. Ah, Jesus, não permita que nós saímos daqui da mesma maneira, Senhor. Alcance, Senhor Deus, aqueles que não estão aqui, Senhor Jesus. Nós, como igreja do Senhor, nós estamos clamando, Senhor, para que a glória do Senhor manifeste em nós, vem trazer cura nos nossos corações. Ainda, Senhor Deus, que o Senhor tenha falado algo, Senhor Jesus, que vem trazer correção, Senhor Jesus. Nós estamos aqui, Senhor Jesus, como remanescentes do Senhor, como aqueles que continuam ouvindo e continuam crendo, Senhor Deus, na glória manifesta do Senhor. O Senhor não perdeu, Senhor Deus, a sua glória, Senhor Jesus. O Senhor continua manifestando da tua presença, e nós honramos a tua presença, a tua gloriosa presença, Senhor, em nome de Jesus. Amém.